participação da imprensa e todos os convidados aqui presentes. Hoje a gente vai apresentar o plano de vacinação no Rio Grande do Norte, que é a Mini Mais Vacina. Contamos com a presença da excelentíssima governadora do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, o vice-governador Antenor Alberto, a presidente do COSENES, a secretária de Justiça da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, Nora Vanessa Sobreira, e a subgovernadora de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Luquezzi. Eu passo a palavra agora para a excelentíssima governadora. E se a governadora vai precisar se retirar um pouco antes, porque ela tem outro compromisso, que a gente vai começar com ela, logo depois a Alessandra apresentará o plano. Por favor. Obrigada, chefe. Então, eu quero que agora, como coletiva, da boa tarde a todos, destacar aqui o papel muito importante da imprensa. Segundo, vocês têm acompanhado toda a mobilização que nós temos feito, com foco principalmente no Plano Nacional de Imunização. Então, foi assim que foram 3 semanas seguidas de agendas em Brasília. E quero aqui ressaltar que foi não só oportuna, necessária essas agendas em Brasília, como elas foram extremamente positivas. Por quê? Porque, finalmente, o governo federal assumiu o compromisso da coordenação plena do Plano Nacional de Imunização, em parceria com os estados e municípios, e, finalmente, também, fruto da pressão que o voto dos governadores tem feito, o governo federal agora aponta uma previsão de calendário, que seria iniciar o processo de vacinação agora exatamente no mês de abril, né? Eu quero ressaltar o protagonismo do Fórum dos Governadores e faço isso no sentido de prestar contas para a sociedade popular, porque, de fato, enquanto governadora, tenho exercido com muita efetividade esse papel. Tanto é que esta semana, lá estive com os governadores na solenidade, quando do anúncio do Plano Nacional de Vacinação, que tem a presença do presidente da República, mas naquele mesmo dia, vocês devem ter observado a ênfase que eu dei no sentido de perguntar: cadê o calendário? Cadê a data? Porque é essa a maior ansiedade hoje do povo brasileiro. Nós estamos vendo aí vários países pelo mundo afora já com o seu processo de vacinação em marcha, vários países. Inclusive países aqui, por exemplo, na América Latina, vizinhos nossos, já anunciando que vai começar o processo de vacinação. Então, o Brasil não pode, de maneira nenhuma, ficar para trás. Pelo contrário, muito pelo contrário. Então, por isso que essa ênfase que nós vemos a questão de perguntar: cadê o calendário? Cadê a data? E segundo, nesse contexto, nós já tensionamos bastante o Ministério da Saúde para avançar naquilo que a gente tem cobrado a todo instante, que é o governo brasileiro assumiu o compromisso de adquirir todas as vacinas que têm o certificado da Anvisa por final. Se tem o certificado técnico científico da Anvisa, então a vacina tem que ser exatamente incorporada ao Plano Nacional de Imunização. Nós tivemos aquela reunião, vocês acompanharam, com a presença do presidente da República, do ministro da Saúde de manhã, o doutor Maurício estava lá comigo, foi feito todo aquele anúncio, e naquele momento eu já dizia: cadê a data
mais de 46 minutos horas da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, dos quais 9 milhões estariam disponibilizadas já agora, em janeiro. Depois adiantou 15 milhões também da Fiocruz, daquele pacote de 100 milhões que a Fiocruz vai disponibilizar, e está em negociação ainda com a Paz. Então, finalmente, o Ministério da Saúde apresenta uma previsão de calendário. Amém, claramente. Associada a isso, quando o mesmo presidente, que foi a reivindicação nossa, editou a medida provisória, 20 bilhões de reais, para garantir o custeio da produção, armazenamento e distribuição dessas vacinas. Outro dado muito importante, que são os grupos prioritários, e aqui eu vou deixar para a doutora Laura vocês falarem, onde os trabalhadores da saúde, obviamente, bem como as pessoas acima de 70 anos, comunidades, mas mais uma vez eu quero enfatizar a defesa que foi feita, incluindo os professores, os profissionais da educação, entre outras categorias também. Então, em síntese, vou passar aqui para a doutora Alessandra agora, em síntese, o balanço é exatamente esse, nessa trilha. Nos grupos prioritários dos profissionais da educação e professores. E, portanto,
Estado já tem pronto o seu plano estadual de operacionalização da vacina. O que significa isso? É as condições necessárias para a vacina chegando, ela ser destinada à população do Rio Grande do Norte, obedecendo, né, os grupos, segundo os grupos prioritários. Governadora, não só assim ao falamento dos nossos telespectadores, também talvez aqui no RN1, eu gostaria que a senhora falasse a respeito desse plano antes de apresentá-lo. A senhora disse que esperou que o governo federal assumiu a responsabilidade de coordenar os planos. E esse plano estadual, qual é o papel dele, como é que a gente espera, até para iniciar outros, para lidar com isso? Olha, eu quero dar
da vacina contra a Covid. Além disso, ele traz um panorama sobre a situação epidemiológica para a definição desses públicos-alvo. Então, vale ressaltar que a definição dos públicos para a vacinação está sendo pautada na situação epidemiológica, não somente no cenário nacional, mas como também aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós estamos sim levando em consideração a situação epidemiológica do nosso território. Além disso, o plano ele traz um tópico específico sobre a vacinação, quais são as vacinas disponíveis hoje no mercado, quais são as vacinas que potencialmente estarão entrando no cenário nacional. Além disso, ele traz também considerações específicas sobre a meta de vacinação, sobre quais são as possíveis contraindicações e precauções que nós devemos tratar. Além disso, a farmacovigilância, como já foi abordada pela nossa secretária de junta. E também, quando ele traz um detalhamento sobre como é composta a rede de frio do estado do Rio Grande do Norte, qual é essa logística que está sendo pensada para a sua distribuição, os sistemas de informação que serão necessários para o registro dessas doses aplicadas e, além disso, por fim, a orientação quanto à realização da campanha durante o período de pandemia. Então, a vacinação contra a Covid-19, ela tem, na realidade, como a sua principal finalidade a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional, e ela depende exatamente da disponibilidade de uma vacina que seja eficaz, sendo administrada com uma parcela expressiva na população, pelo menos 70%. Então, em um momento inicial, onde não existe essa ampla disponibilidade desse insumo, se faz necessário, a nível mundial, que sejam definidos grupos prioritários para que a gente consiga efetivamente proteger essa parcela da população que tende a agravar e, além disso, proteger também os profissionais que se encontram na linha de frente, que são essenciais para a manutenção do cuidado e das atividades essenciais. Então, diante desse cenário, existem hoje várias vacinas que estão sendo cotadas e elas possuem fases diferentes de seus estudos para que possam, aí sim, solicitar o registro na Anvisa e aí proceder com a sua comercialização. Então, diante da primeira fase, que compreende a etapa com testes em seres humanos para avaliar a segurança das possíveis reações indesejáveis no local de aplicação da vacina ou no organismo. A fase 2, ela também vai contemplar essa avaliação da aplicação em humanos, mas de forma que seja também analisada a capacidade de se gerar os anticorpos, ou seja, essa resposta imune que a gente espera com a vacina. Então, na fase 3, por fim, são feitos os testes para que possam se considerar uma vacina segura e com eficácia para a população de modo geral. Então, essa vacina ela também precisa, de fato, obviamente, ser avaliada a sua capacidade de proteção. Então, somente depois de realizadas essas 3 fases é que é possível a introdução de uma vacina no mercado. Diante disso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem divulgado com grande agilidade nas suas redes sociais, no seu site oficial, primeiro o mapa das vacinas, que seriam as vacinas que estariam disponíveis de acordo com o laboratório, origem, as fases que já perseguiu de testes, qual era a população, a faixa etária que se submeteu, e inclusive quais são as vacinas que estão sendo testadas no território nacional. E nós chamamos como destaque, hoje nós temos em teste no estado do Rio Grande do Norte a vacina de Oxford. Então, nós temos um grupo potiguar que está como voluntário nesse estudo para verificação da eficácia da vacina. Além disso, a Anvisa também tem nos atualizado com frequência a respeito das vacinas que já solicitaram registro. Então, como já ficou muito claro na fala da governadora e na fala da nossa secretária de junta, é imprescindível que a imunização aconteça. Porém, ela só pode ser efetivada se esse imunobiológico ele estiver com registro na Anvisa. Isso compreende uma análise documental de todos os documentos necessários às fases de testes da vacina, que podem ser entregues em remessas parciais, e, obviamente, para a obtenção do registro, tem que ser analisado toda a documentação disponível dessas fases de teste. Além disso, também há um certificado de qualidade, de boas práticas,
e onde esses laboratórios que estão sendo produzidas essas vacinas são analisadas de acordo com todos os parâmetros sanitários. Então, a respeito disso, nós temos hoje uma evolução a respeito das vacinas que já solicitaram de alguma forma um pedido emergencial ou pedido registro na Anvisa, porém, nesse momento, de acordo com a atualização realizada no dia 16 de dezembro, nós ainda não temos nenhuma dessas 4 vacinas finalizadas até o presente momento para o território nacional com registro autorizado pela Anvisa. Então, reforço, nesse momento está sendo previsto a realização da vacinação a nível nacional a partir do dia 20 de janeiro. Porém, ela estará condicionada ao registro na Anvisa. Então, a liberação e o acontecimento das fases, ela justamente está ligada à disponibilização desse mundo. Então, a respeito da vacinação, existem eixos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde, que eles levam em consideração justamente a população-alvo, o período de campanha, quais são os possíveis eventos adversos pós-vacinação, qual foi a efetividade dessa campanha, até mesmo para que se possa avaliar se esse imunobiológico ele vai entrar para o calendário de rotina ou se ele acontecerá como a vacinação da gripe, da influenza, uma vez ao ano. Então, esses são os aspectos abordados pelo Plano Nacional de Imunização. E aí nós temos uma definição muito expressa nesse Plano Nacional, e principalmente para o plano no estado do Rio Grande do Norte. Então, nós temos sim a definição de grupos prioritários. É imprescindível que isso seja compreendido pela população, pois em outros momentos de campanha, nós infelizmente temos desvios de dose. Então, nesse momento de vacinação, nós reforçamos, estamos sim disponibilizando diferentes ferramentas tecnológicas para que nós possamos ter a segurança de que esses grupos prioritários, de fato, serão as pessoas que serão imunizadas. Além disso, mesmo tendo a definição desses grupos prioritários, nós temos a intenção de vacinar a população como um todo. Então, deste modo, a gente reforça que, apesar das fases elas já estarem sendo estabelecidas pelo Ministério e pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a depender do nosso momento epidemiológico e da disponibilidade de vacinas, outros grupos poderão ser adicionados nas fases já previstas e outras fases poderão e serão lançadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Então, nesse momento, nós temos a definição dos grupos que já foi realizada pelo Ministério, trabalhadores da saúde, pessoas de 60 anos ou mais que estão em instituições de longa permanência, população idosa acima de 60 anos, indígenas aldeados, terras demarcadas como aldeados, comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas, população em situação de rua, morbidades, e nós temos uma definição específica para esse tipo de comorbidades, trabalhadores de educação, pessoas com deficiência permanente severa, membros das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e trabalhadores de transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga. De acordo com a estimativa que foi feita a nível nacional, nós teríamos um total de 49.650.255 brasileiros sendo vacinados nessas 3 primeiras fases. Ainda há uma discussão a nível nacional e aqui também no estado do Rio Grande do Norte, porque temos a necessidade de atualizar algumas estimativas populacionais para os demais grupos que ainda não foram contemplados nessas 3 primeiras fases. Então, reforço. Apesar de, nesse momento, nós estarmos estudando as 3 primeiras fases, ainda há outros grupos prioritários em que a estimativa populacional ela será atualizada e que nós poderemos sim proceder com a vacinação. Então, diante dos grupos que nós já temos disponíveis, há uma tendência de se vacinar mais de 803 mil potiguares, mas nessa primeira fase, a previsão seriam 730.381. Então, nessas primeiras fases, primeira, segunda e terceira, nós teríamos a vacinação de trabalhadores de saúde, indígenas, pessoas de 75 anos ou mais, idosos, de modo geral, e pessoas com comorbidade. Nós já temos uma estimativa realizada para professores, para privados de liberdade, funcionários do sistema prisional e forças de segurança e salvamento, que foram baseadas na campanha de influenza, também realizada nesse ano.
mas reforço, né? Essas estimativas dos demais grupos, elas serão atualizadas e com toda certeza esse número de potiguares a serem vacinados será ampliado. Com isso, né, reforçando o que já foi dito, nós temos a fase 1 expressa para trabalhadores de saúde, pessoas de 35 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e população indígena, população aldeada, povos e comunidades ribeirinhas e quilombolas. Além disso, na fase 2, pessoas de 60 a 74 anos e na fase 3, pessoas com comorbidades. Vale ressaltar que no Plano Nacional não foi expresso ainda uma meta de vacinação, mas com base nos planos que nós temos executado de outras vacinas, o Estado do Rio Grande do Norte, ele realmente compreende a importância de tentar se alcançar 95% da vacinação de cada grupo prioritário. E os demais grupos, como eu já falei, eles serão previstos nas demais fases, ou a depender da disponibilidade da vacina em momento epidemiológico, poderão ser realocados para as fases já previstas aqui nesse plano. Para entender como é que funciona esse processo de distribuição de vacina e como é que isso se dá hoje no estado do Rio Grande do Norte, nós temos esse infográfico, onde nós temos uma rede central de saúde, da rede central da rede de frio, e a partir disso nós temos a distribuição em 6 unidades regionais, as quais atendem a 7 regiões de saúde. Apenas a região metropolitana ela tem uma vinculação direta com a rede de frio central. Então, a partir dessa distribuição em todos os municípios, as regionais, os municípios de cada região de saúde têm acesso a esse imunobiológico, sendo os municípios responsáveis pelo gerenciamento do estoque em suas salas de vacina e distribuição desse insumo para as suas salas. Então, todo o aparato logístico que está sendo feito é para que nós possamos ter a garantia da chegada oportuna das vacinas a todas essas centrais regionais, para que as 1.335 salas de vacinas hoje cadastradas no Sistema Nacional de Imunização possam ter as suas vacinas disponíveis para a população ao longo de todo o período da campanha. Então, nós reforçamos o compromisso da gestão estadual em apoiar os municípios nesse processo logístico de distribuição. Então, nós temos também nesse documento recomendações muito específicas aos municípios do levantamento de todos os insumos, capacidade técnica para a execução dessa vacinação. Então, mesmo com a preparação da rede estadual, é necessário também que os municípios procedam com essa preparação e o plano ele descreve exatamente todos os itens necessários de estrutura para que os municípios possam executar a vacinação em suas salas de vacinas ou até mesmo, a depender da necessidade, da disponibilidade do município, realização de ações que nós chamamos de extramuros, né, ações itinerantes com a sua população. Então, nós tivemos sucesso na campanha de imunização com vacinação em condomínios, alguns municípios realizaram a estratégia de drive-thru, então todas essas outras estratégias que ampliam o acesso da população, elas estão sendo recomendadas. Assim como, se possível, os municípios que estiverem em estrutura para horários estendidos ou funcionamento aos sábados, também está sendo recomendado para essa vacinação. Vou chegar nesse ponto, tá certo? Então, em relação à ampliação da capacidade de armazenamento, como a nossa secretária adjunta já trouxe, nós estamos em processo de aquisição de mais câmaras frias. Nos foi feita a pergunta mais cedo sobre a nossa capacidade de armazenamento. Se chegar hoje, nós temos rede de frio preparada hoje para recebimento da primeira remessa de vacinas. O que nós estamos fazendo é substituindo grande parte dos equipamentos para que eles possam ter maior qualidade no armazenamento desses insumos. Então, hoje, a rede de frio estadual, ela contempla, sim, uma capacidade de armazenamento que já foi utilizada para a campanha de imunização, para a influenza, mas temos a necessidade de ampliação e de substituição de alguns equipamentos, pois, de acordo com o calendário nacional de imunização, houve uma sinalização do Ministério de uma possível ocorrência de 2 campanhas ao mesmo tempo. Então, possa ser que em algum momento haja sobreposição da campanha de vacinação da Covid com a campanha de vacinação da influenza. Por isso, o Estado do Rio Grande do Norte precisa também da ampliação da sua rede de frio.
mas hoje, de acordo com o quantitativo previsto pelo Ministério da Saúde, nós já temos condições sim de operacionalizar todas as vacinas que contemplam temperatura de +2 a +8, que são as vacinas já previstas no calendário nacional de imunização e a grande maioria das vacinas que estão para serem comercializadas. Especificamente a vacina da Pfizer, né, que ela se utiliza de uma temperatura negativa de armazenamento que foge ao que já está preconizado pelo Ministério, é uma vacina que precisa ser armazenada a -70. Nós estamos em aquisição de freezer a -86 graus, que é a especificação técnica desse equipamento, mas nós já temos também parcerias formadas com a Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, que colocou à nossa disposição as suas unidades de freezer com temperaturas muito baixas, para que nós possamos também armazenar essas vacinas. Vale ressaltar que o próprio fabricante ele tem estudado outras formas de armazenamento dessas vacinas. Então, o que está disponível hoje de informação é que mesmo para os municípios menores, essa vacina da Pfizer, se ela for realmente distribuída para todo o território nacional, nós teremos condições de armazenamento, mas isso irá exigir das secretarias municipais de saúde uma logística de execução maior, porque essa vacina sendo acondicionada em outros parâmetros de temperatura, ela tem um prazo de validade menor do que a condicionada em temperaturas negativas. Então, ressaltamos, se a vacina da Pfizer chegar, nós também temos estruturas regionais que conseguem sim armazenar por longos períodos essa vacina, porém, essa estrutura logística no município, ela vai exigir uma execução maior. Então, nós temos a aquisição com recurso estadual de seringas, como já foi tratado aqui anteriormente, agulhas, além também de equipamentos de proteção individual para os profissionais nas salas de vacinas, e nós temos também, nesse momento, a necessidade de fazer a rede de frio. Então, se nós formos estabelecer um infográfico de como ela funciona, essa é uma das maiores perguntas que nós recebemos, e é principalmente o ponto forte do plano de operacionalização do Estado do Rio Grande do Norte. Esse hoje é o esquema de como funciona a distribuição logística. Então, vale ressaltar que a vacina ela é distribuída da rede central de rede de frio estadual, que é localizada aqui na capital, para as unidades regionais, para as centrais regionais. Nós temos centrais regionais na primeira região de saúde, que é a região do São José do Rio. Nós temos na terceira região de saúde, que é a região de João Câmara. Nós temos uma outra rede de frio regional que se localiza no município de Mossoró, que atende a segunda e oitava região de saúde. Nós temos uma outra rede de frio regional do município de Paulo dos Ferros, que atende a sexta região de saúde. Temos uma rede regional na quarta região de saúde, no município de Caicó, e temos uma rede regional no município de Santa Cruz, que atende a quinta região de saúde. É responsabilidade dos municípios realizar a retirada dos seus imunobiológicos nessas centrais regionais. E no caso dos municípios da sétima região de saúde, os 5 municípios que compõem a região metropolitana, têm responsabilidade de fazer essa retirada diretamente na rede central estadual. Então, o que nós estamos trabalhando nesse momento, né, esse é o destaque mais uma vez, é o grande ponto desse esquema logístico. Nós estamos reforçando toda a necessidade tecnológica para acompanhamento, monitoramento e avaliação dessa imunização. Visto que é um imunobiológico que tem um custo alto, além disso, pela sua disponibilidade hoje no mercado, sem falar também na necessidade da garantia das 2 doses, principalmente para o público-alvo, que é o público, nesse momento, um grupo de risco que tende a agravar. Então, nós estamos melhorando, né, esse processo de gerenciamento em parceria com o LARES. Nós estamos desenvolvendo um sistema para controle logístico, então, desde o recebimento da dose até a aplicação da dose no paciente, tudo será monitorado pela Secretaria Estadual de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde, a fim de reduzir as perdas, extravios e, infelizmente, desvio de doses para os grupos que não são prioritários. Então, nós estamos também estudando a possibilidade de um cadastro, assim como já foi mencionado
direcionado pelo Ministério da Saúde no cadastro das pessoas que pertencem ao grupo prioritário, para que nós possamos ter ainda maior rigor com essa imunização. Então, esse sistema ele compreende o gerenciamento do estoque das remessas enviadas, a garantia da disponibilidade da primeira e da segunda dose do mesmo fabricante para aquela pessoa, o controle de todas as doses administradas, a prestação de contas rigorosa para o Programa Estadual de Imunização e, principalmente, a verificação em tempo real de tudo isso. Então, os municípios vão poder visualizar aonde, em que parte do processo está a remessa de vacinas que será destinada ao seu território. Além disso, o gestor terá condições de avaliar em tempo real quantas pessoas no seu município já foram imunizadas. Então, hoje, a previsão do Estado do Rio Grande do Norte é que, no máximo, em 5 a 6 dias do recebimento da vacina aqui no Estado, elas já estejam disponíveis para todos os municípios fazerem a retirada nas suas centrais regionais. Então, para isso, nós temos também uma estrutura de carros refrigerados para a realização dessa distribuição de vacina e apoio logístico nesse aspecto. Então, nós temos o recebimento das vacinas, temos o processo de conferência e armazenamento, nós temos a preparação das remessas, ou seja, reforço. Serão encaminhados para os municípios os quantitativos baseados na estimativa populacional, mas esses dados eles estão abertos à revisão e também será possível o gerenciamento de solicitação de remessas extra. Então, o sistema também nos permitirá acompanhar exatamente esse processo de imunização e de solicitação de novas remessas. Então, já adianto que o envio de remessas extras estará condicionado à visualização da administração das vacinas da remessa que foi enviada anteriormente. Então, nós temos uma previsão do recebimento. E, por fim, nós disponibilizamos uma ferramenta do QR Code, que será também vinculada pelas secretarias municipais de saúde, a fim de informar a população de uma forma mais ágil e mais fácil a respeito de todas as fases do plano. Isso será atualizado com frequência, possivelmente quando nós tivermos um retorno mais fiel a respeito da data de recebimento desse imunobiológico. Nós estaremos lançando um cronograma não somente da vacinação, mas de envio aos municípios, para que toda a população possa e deva acompanhar esse processo. Então, todas as medidas que estão sendo adotadas pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte visam uma maior transparência ao processo de imunização. Então, para quem quiser ficar à vontade, já ter acesso ao plano, somente fazer a leitura do QR Code. Maria Elisa, por favor. Boa tarde. É apenas para aqui formalizar e confirmar o compromisso. Enquanto COSEM, nós estamos aqui apresentando os 167 municípios e dizer da importância e responsabilidade que cada gestor municipal terá nesse processo, porque é nos municípios que vão realmente ser operacionalizadas as vacinas. Então, nós estamos com essa parceria, mal pensado. Esse próprio plano aqui foi construído também junto com o COSEMES. Então, a gente está acompanhando todos os passos para que, de fato, venha acontecer e as pessoas realmente sejam vacinadas. A minha preocupação é que nós estamos exatamente, vai acontecer no início de gestão municipal. Isso, claro, traz algumas preocupações enquanto gestão municipal. Pelo fato que nós estamos articulando os novos gestores, organizando reuniões, organizando cronograma, vendo de fato como está essa sala de vacina, que são 1.335, pode ser até mais, é isso? Que estão em cada município desse território potiguar, e é importante que de fato a gente esteja procurando saber como está. Essa capacitação para os vacinadores, isso é muito importante, porque são pessoas que são de nível médio, precisa estar articulado, organizado, e o que eu achei muito importante, esse processo de monitoramento, porque nós temos, enquanto gestor municipal, a responsabilidade de estar lá aplicando a dose nas pessoas certas, de acordo com o que está posto o plano com as pessoas que são prioritárias. Nós não podemos, em momento nenhum, atender a pedidos de terceiros e sermos responsáveis, enquanto gestor municipal, de estar vacinando o público certo de acordo com o plano. Aqui, enquanto gestora municipal, enquanto representante do COSEMES, faço essa fala e vou estar junto a cada colega meu, cada amigo gestor municipal, para que, de fato,
esse plano venha a ser executado com sucesso e as pessoas do Rio Grande do Norte estejam protegidas. Quero parabenizar a gestão da governadora Fátima, porque de fato a gente viu a luta dela, a forma que ela, a responsabilidade dela de cumprir. Cumprir o quê? De dar a cada potiguar o maior bem que é a garantia da vida, não é isso? Através dessa vacinação. Então ela foi uma guerreira, a nossa amiga Maura, né, que já está aí, mesmo com o plano que é coordenado, que é executado, que deve ser coordenado pelo Ministério da Saúde, mas a nossa governadora já tem uma garantia também de estar tendo aquisição de doses para assim garantir a cada potiguar a sua proteção através da vacina. Então, o plano que está RN mais vacina, eu acrescento mais. RN mais vacina e mais vida. Certo? Então, é essa a nossa fala, de estar junto, de apoiar esse plano dentro do nosso Rio Grande do Norte. E assim, em cada recanto do Rio Grande do Norte, em cada município, de fato, ser executado com sucesso e as pessoas estarem protegidas. Agradecer a Maria Elisa, né, por toda a parceria, reforçar que de fato esse plano só vai ser realmente executado nessa relação governo federal, estadual e municípios que executam realmente no cotidiano essas práticas, né, de atenção à saúde a partir da chegada da vacina junto à população. E para a gente encerrar esse momento de hoje, eu gostaria só de atualizar os dados em relação ao contexto da pandemia aqui no nosso estado. Nós chegamos na marca de 106.927 casos confirmados, já são mais de 2.854 óbitos, com 10 óbitos nas últimas 24 horas. Algo que preocupa, a gente percebe um incremento de óbitos, mesmo com a ampliação da nossa rede assistencial. E o dado que chama a atenção é que nós temos a avaliação semanal do indicador composto, que é feito pelo UFRN, Comitê de Especialistas, onde a gente avalia o cenário dos municípios e é categorizado em cores, que vai desde o verde claro até o vermelho. E essa semana nós tivemos uma surpresa negativa, que são 2 municípios que já estão classificados a partir desse indicador na faixa vermelha. Quais municípios são esses? Nós temos o município de Chucurutu e nós temos o município de Marizal, que já estão na faixa vermelha. Isso demanda um conjunto de medidas que o Estado vem adotando em parceria com os municípios. O Ministério Público também vem adotando medidas de recomendar aos municípios algumas questões que o nosso plano de monitoramento prevê. Ressalto, por fim, que estamos em franca expansão da nossa rede assistencial e isso já se repercute também em relação à taxa de ocupação de leitos. Hoje nós temos uma taxa de ocupação de leitos críticos que é em torno de 66%. Nós estamos expandindo a nossa rede, como já anunciado. Inicialmente seriam 89 leitos e a gente anuncia aqui que serão 99 leitos, certo? Até o dia 27 de dezembro. Nós estaremos abrindo no Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró, 10 leitos de UTI na próxima segunda-feira. Hoje abrimos leitos, cadastramos leitos de UTI no Hospital Lindolfo Gomes, em Santo Antônio, onde a gente já percebe uma mudança. Então, nós temos aqui, a gente pode disponibilizar para a imprensa a distribuição por região de saúde desses leitos, certo? Onde a gente visualiza a expansão em todas as regiões de saúde, exatamente para garantir esse acesso à população. No mais, nos colocamos à disposição. Agradeço o espaço e a oportunidade. Sei quanto é importante a gente ter a imprensa enquanto parceira nesse processo, porque a comunicação ela faz toda a diferença para que a gente possa ter essa luta de forma conjunta, governos e população. Gratidão. No cotidiano, essas práticas, né, de atenção à saúde a partir da chegada da vacina junto à população. Para a gente encerrar esse momento de hoje, eu gostaria só de atualizar os dados em relação ao contexto da pandemia aqui no nosso estado. Nós chegamos na marca de 106.927 casos confirmados, já são mais de 2.854 óbitos, com 10 óbitos nas últimas 24 horas. Algo que preocupa, a gente percebe um incremento de óbitos, mesmo com a ampliação da nossa rede assistencial. E o dado que chama a atenção é que nós temos a avaliação semanal do indicador composto, que é feito pelo UFRN, Comitê de
e é categorizada em cores, que vai desde o verde claro até o vermelho. E essa semana nós tivemos uma surpresa negativa, que são 2 municípios que já estão classificados a partir desse indicador na faixa vermelha. Quais municípios são esses? Nós temos o município de Chucurutu e nós temos o município de Marizal, que já estão na faixa vermelha. Isso demanda um conjunto de medidas que o Estado vem adotando em parceria com os municípios. O Ministério Público também vem adotando medidas de recomendar aos municípios algumas questões que o nosso plano de monitoramento prevê. Ressalto, por fim, que estamos em franca expansão da nossa rede assistencial e isso já se repercute também em relação à taxa de ocupação de leitos. Hoje nós temos uma taxa de ocupação de leitos críticos que é em torno de 66%. Nós estamos expandindo a nossa rede, como já anunciado. Inicialmente seriam 89 leitos e a gente anuncia aqui que serão 99 leitos, certo? Até o dia 27 de dezembro. Nós estaremos abrindo no Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró, 10 leitos de UTI na próxima segunda-feira. Hoje abrimos leitos, cadastramos leitos de UTI no Hospital Lindolfo Gomes, em Santo Antônio, onde a gente já percebe uma mudança. Então, nós temos aqui, a gente pode disponibilizar para a imprensa, a distribuição